Parece-me que hoje aqui, de fato, o Espírito leva tudo para a questão de tratarmos sobre o assunto da misericórdia. O salmo que foi aberto aqui na introdução, o Salmo 103, é o salmo da misericórdia de Deus. Juntamente com outro salmo, 136, que vai contando toda a história de livramento de Israel, desde aquela escravidão do Egito. E a cada relato de um trecho da história, o versículo termina: porque a sua misericórdia dura para sempre. E também o que cantamos aqui, certamente são referências à misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a sua assistência, o Ele se compadecer de nós. Vamos abrir então em Mateus capítulo 5, apenas o versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, e que nessa noite, mais uma vez, nós que aqui estamos cientes da Tua grande misericórdia, possamos estar sendo fortalecidos na Tua palavra e encorajados a termos um viver por meio de Ti mesmo, por meio do Teu Espírito em nós, que nos possibilita a termos as realidades das bem-aventuranças, de então assim nos considerarmos e nos vermos bem-aventurados pelas realidades de Cristo estarem sendo trabalhadas em nós. Senhor, que tudo isso possa se aprofundar nos nossos corações e que possamos ter muito mais realidade da Tua pessoa e da Tua palavra nas nossas vidas. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos compartilhado estas bem-aventuranças e dando um destaque que estas bem-aventuranças são primeiramente características do ser, da pessoa do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus apresenta todas essas características em sua pessoa. A partir da primeira bem-aventurança, que fala sobre o ser humilde de espírito, a realidade aqui introduzida é uma realidade espiritual, porque tudo aqui depende do Espírito, e é uma realidade que tem que acontecer no nosso espírito, a partir do trabalhar do Espírito de Deus, para que tenhamos apenas a realidade do ser. Não apenas então entremos numa tentação que é viver uma vida religiosa, que é apenas aparência ou comportamento. E muitas vezes a ênfase no comportamento tira, rouba, de fato, o que mais importa para Deus, que deseja que nós sejamos, que tenhamos realidade. Então, antes do que propriamente fazer, a palavra de Deus nos encoraja e nos qualifica no sentido do Espírito trabalhar em nós, porque nós não podemos a crescermos em sermos.
E então aqui, irmãos, quando nós chegamos nesta bem-aventurança da misericórdia, o ser misericordioso aqui passa a ter uma relação para com o outro. Mas o ser misericordioso depende muito do início. Depende muito de eu estar primeiro. A minha realidade. Quem sou eu de fato? Não atribuir a mim mesmo um falso juízo ou um valor a respeito de mim mesmo. Mas diante do Senhor da sua luz, ou seja, o humilde, e então e lá e ser não está em jogar o foco em exigir. E então, a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados dos que choram, você passa a chorar por uma condição que é a sua própria condição. A partir daí, nós temos um olhar diferente para com o outro e para com o próximo. Nós temos uma atitude diferente para com o outro, quando ele está numa situação uma situação até de ser censurado. Nós temos tipo de pessoa. Queria tratar um pouco nessa noite aqui, irmãos, sobre essa questão de ser misericordioso. E o que vem a ser misericórdia? Certamente, quando nós dizemos que algo não é, ser misericordioso não significa ser complacente, no sentido de alguém que não consegue ver com profundidade as realidades que precisam ser vistas e tratadas justamente. Não significa isso. Não significa ser leviano, superficial, ou dizer, não, vamos lá, gente, vamos lá, não pega pesado, não, esse tipo de coisa. Isso seria complacência. Mas a misericórdia, irmãos, é um dos atributos de Deus. Mais de 400 vezes o Antigo Testamento se refere a Deus na sua misericórdia. Mais de 70 vezes no Novo Testamento, a misericórdia de Deus é realçada. No Salmo 103, abramos lá. Aproveitemos que foi aberto o Salmo 103 nessa noite. Dê uma olhada. Há importantes referências aqui à misericórdia e à definição de misericórdia em relação a Deus. Primeiramente, o Senhor é misericordioso. E Ele deseja que nós sejamos misericordiosos. Ele deseja isto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, olha o que Deus faz conosco. Ele é quem perdoa. Ele é aquele que dá conta
e te coroa de graça e misericórdia. Te coroa de graça e misericórdia. Graça e misericórdia aqui, então, nós vemos que elas estão juntas neste versículo 4. Precisamos considerar primeiramente isso. Qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Tem diferença, será? Em várias referências, a graça e a misericórdia aparecem. O apóstolo Paulo tinha por costume nas suas cartas, nas suas saudações, falar sobre graça e paz. Não é isso? Todo mundo sabe disso. Mas nas cartas pastorais, sobretudo a carta de Paulo a Timóteo, ele acrescenta na sua saudação, vocês podem depois conferir, 1 e 2 Timóteo, cartas pastorais, ou seja, as cartas do cuidado, as cartas em que o relacionamento de se voltar para o outro, naquele momento a miséria, Paulo tem o cuidado de dizer graça, misericórdia e paz, irmãos. Nós já ouvimos uma definição de graça que é: graça é Deus nos dar o que não merecemos, não é isso? E que misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. Seria talvez o juízo ou a punição. São frases de efeito, na verdade, irmãos, que contêm alguma verdade, sim. Mas, na verdade, graça e misericórdia, elas estão sempre juntas. E eu poderia dizer, dos grandes homens de Deus, Martin Lloyd Jones, ele diz que graça é quando a questão que está sendo tratada, a graça é voltada para a questão do pecado, a misericórdia é para tratar com a misericórdia, ou seja, dos estragos que o pecado faz. Então a misericórdia vem, ela vem para suprir, para aliviar, para restaurar. Certamente esta definição tem a sua lógica. Vejam vocês aqui no texto do Salmo 103, irmãos, que diz assim: te coroa de graça e misericórdia, que infarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. No versículo 8, vamos ler juntos? O Senhor é misericordioso. Não é que o Senhor tem, o Senhor é ser, é atributo. Ele é misericordioso. O Senhor é misericordioso, compassivo. O que significa ser compassivo? Podemos dizer que a graça de Deus é a sua atitude. Podemos ser salvos, só foi possível sermos salvos por causa da sua graça. Porque nós não tínhamos como resolver o problema do pecado. E lá na cruz, legalmente, por sua graça, a questão do pecado, nós somos justificados. Mas agora,
esse ato legal da graça de Deus. Deus passivo. Ele não está à parte do processo da vida. Ele sabe que ainda que nós tenhamos ainda temos a cada dia de dor, de desespero até. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para as nossas vidas. Porque Ele é compassivo. Ele se compadece. Ele padece conjuntamente. Ele estreitamente o corpo mostra a simpatia, a identidade com a presença do nosso Emmanuel, Deus conosco, na nossa miséria. É por isso que aqui diz, Ele é compassivo. As nossas iniquidades. Ele é indiferente para com os pecados? Deus não trata com justiça todas as coisas? Não é disso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo que Ele é justo, que Ele trata todas as coisas retamente, mas em tudo Ele o faz com misericórdia. Tudo o que Deus faz, ainda o faz com misericórdia. Imagine se Deus nos tratasse consoante as nossas iniquidades. O que seria de mim? O que seria de você? O que seria de cada um de nós se a cada deslize, que são tantos nossos pecados, que são tantos, o que seria de nós se Ele viesse com a sua de ira? Nenhum de nós poderia sobreviver. Mas o nosso Deus é assaz benigno, longânimo, e não nos trata de acordo com a nossa miséria. E eu aprecio mais isto, versículo 13, como um pai se compadece. Quem é pai se identifica com isso. Pai se compadece. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu sou pó, você é pó. O que fazer diante de tal estrutura? Pó. Meu Deus, não há nada em nós a não ser pó. Precisamos de ter confiança, certeza de que o nosso Senhor é misericordioso para conosco. Ele vai nos tratar justamente, Ele vai nos tratar conforme a verdade, Ele vai nos tratar retamente, mas jamais deixará de transpirar sobre nós sua misericórdia em todos os nossos caminhos. Esse é o Deus que eu creio, irmãos.
É esse Deus que me encoraja a seguir. E que deve encorajar cada um de nós. Certamente. Mas a misericórdia do Senhor, é o Salmo 103. A misericórdia do Senhor, eternidade a eternidade. Irmãos, nunca a misericórdia, nunca. E os salmos celebram muito, lá celebra a sua misericórdia. Outro salmo diz: porque a misericórdia de Deus porque a misericórdia de Deus bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muito bem, qual que é a situação de confronto? É que nós muitas vezes nos vemos em atitude de não manifestar misericórdia. É uma coisa nossa. Volte lá para o Mateus 5. No capítulo, antes disso, eu só queria dizer uma coisa para os irmãos. Em duas oportunidades, eu vou ler para os irmãos, pode deixar aí Mateus 5, eu vou ler para os irmãos. Efésios capítulo 2 diz assim: nós estávamos perdidos, filhos da ira, como também os demais, perdidos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande e está vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Viu aqui a misericórdia e a graça juntos? Fomos salvos pela graça, mas por quê? Porque percebe? Porque então nós não separamos graça de misericórdia. Estou reforçando esse ponto. Há ainda um outro texto, e eu leio para os irmãos. Em Tito 3, que diz assim: vocês no trono enfim, odiou a unidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por mas segundo sua misericórdia. Aqui de novo, mesmo aspecto, a grande salvação que é pela sua misericórdia, a fim de que, olha aqui a graça,
nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, graça e misericórdia nunca se separam. A graça trata com a questão do pecado, a misericórdia trata com os efeitos do pecado que nos acompanha por toda a vida. De tempo em tempo nós estamos assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de novo, Senhor. Estou eu aqui nessa condição. Tem misericórdia de mim. E trazendo, nós precisamos crescer. Nós precisamos uns com os outros. Na vida da igreja, na vida dos relacionamentos das pessoas, na vida familiar. Porque há muita exigência, muita cobrança, muito peso sobre as pessoas. E mais peso. A ponto muitos de desanimarem da vida. Não encontram uma palavra para retomar a caminhada. Volta lá em Mateus 5. Estou quase terminando, irmãos. Quando o texto aqui diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, o Senhor Jesus, no capítulo 7, já inicia assim: não julgueis. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida vos medirão também. Há lá em Zacarias capítulo 2, uma visão de um homem que saiu com um cordel. E ele pergunta: o que você está fazendo com esse cordel de medir? Eu estou indo para medir Jerusalém. Vou medir certinho. O fato é que a palavra de Deus nos diz que, na medida em que nós medimos os outros, nós medidos. Na medida eu estou sendo justo, correto, ético. É um coração que agrada a Deus. Para com meu irmão, minha irmã, vá com mais cuidado, vá com mais brandura, tratar o que tiver que ser tratado, trate, mas trate na perspectiva da misericórdia. Porque facilmente o nosso coração vai julgar. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no... Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu... meus irmãos, isso é muito pesado, isso pesa no meu coração. Qual a minha atitude para com o outro? Ah, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. 2 exemplos práticos de relacionamento, e ninguém mais prático do que Tiago. Capítulo 2,
de Tiago. Não se deve fazer acepção de pessoas. No capítulo 2 de Tiago, a questão é: pessoas que entram na sinagoga, pessoas ricas, de trajes de luxo, entram e são todos eles muito. E entra lá um pobre, anda junto, já se olha para ele de lado. Esse é um necessitado, é alguém que tem dificuldades sérias para viver a vida, é alguém que não consegue pagar a sua conta de luz, a sua conta de água está atrasada, enfim. Pessoas vivendo de uma maneira terrível. Às vezes sem ter o que comer. A gente tem visto na televisão servidores públicos do Rio de Janeiro, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, e que estão simplesmente vivendo cada dia, enfim, daquele jeito. E parece que muitos se mantêm indiferentes, não se importam. Aqui então, Tiago, nesse capítulo, ele trata dessa questão daqueles que são desfavorecidos, que estão passando por situação financeira difícil. E no final, quando então, a questão é como nós lidamos com tudo isso, e às vezes somos tão duros. Se a pessoa está desse jeito, é porque ela deveria ter feito melhor isso. Se ela tivesse estudado, se tivesse feito um curso técnico, ou assim, ou assado, devia se aperfeiçoar mais. Irmãos, é muito fácil a gente buscar muitas justificativas para se referir a alguém que está passando uma situação de miséria. Como a gente vê por aí nas ruas, e, enfim, tem todo tipo de situação. No final, há uma sentença sobre aquela criatura. Está sentenciada, ela está relegada, ela está excluída da sociedade. Muito bem, o Senhor se importa muito com isso. Há muito disso no Antigo Testamento, onde Deus revela sua misericórdia, sua compaixão para com essa situação e sua ira para com aqueles que simplesmente exploram esse tipo de pessoa. Isso apenas para referir aqui, sabe? Nós temos aqui muitas vezes a oportunidade de ajudar pessoas que estão em situação difícil. Qual que é a lição? Não tente tanto olhar para dizer, essa pessoa está assim por isso, por aquilo, e tentar, sabe, desqualificá-la ainda mais. Já é miserável. Então, a misericórdia não impõe condições. A misericórdia é a misericórdia. Não exige. Há outros modos no tratamento, mas a misericórdia não exige. Ela simplesmente banha. Ela alivia. Ela é como um bálsamo para alguém que está em profunda dor. Você e eu podemos ser instrumentos de misericórdia. Nós vivemos num mundo deficitário, imperfeito. As nossas relações são imperfeitas. Geramos muitas expectativas uns dos outros. Esperamos muito. Tipo, aqui nós temos presbíteros. Esses presbíteros poderiam ser bem melhores, hein? Vamos falar, vamos combinar. O serviço das crianças poderia ser assim, assado. Então nós vivemos numa atmosfera onde a misericórdia não é vista, desfrutada, compartilhada. No capítulo 4 de Tiago, eu dou um exemplo.
capítulo 4, diz assim no versículo 11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador, mas juiz. Irmãos, não há nada mais terrível do que nós nos colocarmos na posição de um juiz. De, em vez de vestirmos, como diz Colossenses e Filipenses, vestirmos-nos de ternos afetos de misericórdia, nós vestirmos uma toga para incriminar. Irmãos, Ele é o justo juiz. Ele é. Ele retamente. O misericordioso. Ele é quem julga. Então aqui diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Julgamos quando não estamos na realidade da misericórdia. É muito simples. E então falamos mal. É tão fácil falar mal. É tão fácil jogar responsabilidade sobre o outro. Ah, porque aquele não faz isso, aquele outro não faz aquilo. É tão fácil. E nós não vemos a nós mesmos. E termino com outro exemplo em Tiago, mesmo. No capítulo 4. Irmãos, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Não cabe a nós ficar no queixume de um para com o outro. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Vamos ler aqui juntos para terminar. Por quê? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Pai, nessa noite nós estamos diante desta palavra tão séria, que muito tem a ver com os relacionamentos, atitude do coração. Senhor, dá-nos a graça de termos entre nós relacionamentos de misericórdia. Isso é tão restaurador. É só neste terreno que vem a capacidade para prosseguir em frente. Somos pó. A tua e temos alcançado cada dia da nossa vida. Que as realidades de Cristo, que agora habitam em nós, possam ser trabalhadas perspectivas. Esta noite da misericórdia. Senhor, dá-nos a graça de crescermos nessa realidade. Se aqui estamos, é porque a tua pessoa, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos isso, Senhor.
Te agradecemos pelo que o Senhor é. Misericordioso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque isso nos encoraja a prosseguir. E que possamos estar aproveitando as oportunidades para manifestar tal realidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Salmo 103, meu irmão. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Mas nós sabemos esse, não sabemos? Ninguém sabe? Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem renova da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aí diz assim: bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte e te bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Volta um pouquinho aí, meu irmão. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós me sua vontade. Bendizei todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha. Vamos ficar em pé para terminar, irmãos? Cantando em pé. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Não tenho dúvida, nessa semana várias oportunidades surgirão para exercer misericórdia. Amém.